verdade é que os cientistas desconhecem ainda? Que verdade? Esta verdade que muitos de nós vamos descobrindo no nosso caminho. Não devemos esquecer que o cientista é um de nós, com a missão de, com certeza, prescrutar o mundo de uma outra forma. Muitos de nós e muitos dos cientistas ainda desconhecemos que Jesus é o caminho. E vamos ver o que nos disse o nosso irmão José a propósito deste tema. Sábio que possa entrever o pensamento divino, quanto mais vem a saber, mais se sente pequenino. Não é verdade? E trouxe-vos ali 4 gravuras. 2 representam organismos do universo e 2 representam organismos do nosso corpo, células do nosso corpo. Quais são? Quais são os corpos do universo e os corpos celulares do nosso organismo? Temos alguma dificuldade. E podemos perceber a grandeza de Deus. Deus, que, como nos diz o Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. E nós ainda somos tão pequeninos para conseguir entrever o pensamento divino. Mas à medida que vamos percebendo, podemos sentir-nos pequeninos, como nos diz o nosso irmão Milton da Cruz. Posso dizer-vos que em cima é uma constelação e mais à direita também, sendo que as 2 outras são células humanas. Então, pudessem os cientistas compreender a beleza e a grandiosidade da obra universal, caminhando de mãos dadas com a religião, a humanidade seria mais esclarecida e feliz. Jesus nos disse: há muitas moradas em casa de meu Pai. E esta é uma fotografia do universo, uma fotografia do espaço, tirada do Hubble. E nós podemos perceber a grandiosidade do nosso Criador, a harmonia a que pertencemos. Pudessem os cientistas compreender esta beleza e esta grandiosidade do universo, caminhariam de mãos dadas com a religião. E nós, aqueles que vamos caminhando em várias, com certeza já muitas existências, já estaríamos mais esclarecidos e mais felizes. Mas claro que nós sabemos que a nossa aprendizagem é lenta, a nossa tomada de consciência é lenta e que isso tudo está previsto e que tudo está dentro desta harmonia que é a criação do Pai. Mas o que entendemos por religião? Religião quer dizer o laço que liga Deus à criatura humana. Religar, é isso que quer dizer religião. Então, em cima vemos de novo um organismo do universo e embaixo uma célula humana, como que um laço, não é? Mas a unir este sinal que aqui pus da grandiosidade de Deus no universo e da nossa condição humana, esta célula do nosso corpo, quem mandou Jesus? Quem mandou Deus até nós? Jesus. Religião quer dizer, então, este laço que nos liga a Deus e esse laço que nos veio ligar indelevelmente a Deus foi Jesus.
foi Jesus que nos veio apresentar, veio trazer até nós um Pai amoroso, um Pai que criou e não abandona as suas criaturas em momento algum. Foi Jesus que nos ensinou a entender Deus como Pai, a entender Deus como amor. Assim, quem tiver religião estará unido ao Pai e só fará aquilo que for ditado por Jesus em nome de Deus. Naturalmente que as mensagens de José são mensagens para o universo espírita. O Pai não deserda nenhum dos seus filhos. A nós nos mandou Jesus e a outras culturas mandou outros espíritos iluminados. Mas nós sabemos, através dos espíritos, que Jesus nos acompanha desde que a Terra foi formada. Jesus é o governador da Terra. Então Jesus, este irmão nosso mais velho, este espírito mais puro que já pisou a Terra, que veio até nós para nos dizer quem era e nos mostrar a vida verdadeira. Jesus, com certeza, para outros grupos, para outras religiões, para outras culturas, para outros estádios de desenvolvimento, terá mandado outros espíritos iluminados para os religarem a Deus. Mas Jesus é este ser, este espírito, esta luz que ilumina o mundo terra. E Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E assim Ele sintetizou o que era a nossa ligação com Deus. E parece-nos tudo tão mais claro. E esta verdade que nós andamos tentando perceber, que houve tantas coisas que Jesus nos disse e nos ensinou, na tentativa de sermos felizes, alegres, saudáveis. E sabemos que a lei maior, que é mais difícil que nós ainda temos para conquistar, a lei do amor, a lei de amor, a lei de caridade. Então, esta verdade que nós tentamos ainda descobrir e perseguir, ir ao encontro de Jesus, também a ciência ainda desconhece e os cientistas não valorizam, mas não há outra forma senão atender àquilo que ensinou Jesus, àquilo que exemplificou. Quando os cientistas, então, entenderem o Evangelho e o exemplificarem, terão atingido a purificação moral de que carecem e estudarão o Espiritismo sobre os seus mais diferentes ângulos. Nós sabemos que Jesus esteve entre nós há 2000 anos, um pouco mais. Jesus sabia quem nós éramos. Jesus sabia que a nossa capacidade de entendimento era diminuta ainda. Não deixou de exemplificar. Não deixou de nos ensinar através de histórias centradas na vida do dia-a-dia, para que nós captássemos. Mas os seus ensinamentos perdurariam através do tempo, porque eles são imorredouros, são sempre atuais. E hoje nós lemos-los ainda tentando compreender. A verdade neles incita. Então, aquilo que diz o nosso irmão José é que quando os cientistas entenderem o Evangelho e o exemplificarem, nós podemos entender-nos também. Quando nós entendermos o Evangelho e o exemplificarmos, teremos atingido a purificação moral. E estudaremos o Espiritismo
sobre os seus diferentes ângulos. Espiritismo, uma ciência experimental, uma ciência observável, a partir da qual podemos, a partir da observação, poderão ser feitas deduções, poderão ser feitas confirmações. E hoje a ciência, aquilo que nós entendemos como a ciência vulgar, a nossa ciência, ainda está longe de ir ao âmago daquilo que foi a investigação daquele tempo. Espiritismo, filosofia. A doutrina que nos explica aquelas questões que o homem sempre se pôs, sempre se colocou. Quem sou eu? Quem somos nós? De onde eu vim? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço aqui? Porquê as diferenças? Porquê a dor? Porquê o sofrimento? E esta doutrina, esta religião, esta forma que, sabendo a verdade sobre quem somos, nós estaremos sempre mais perto daquele que nos criou, mais livres, porque Jesus também nos disse que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não é verdade? Liberta-nos dos medos, da ignorância. E Jesus, na altura, sabendo quem nós éramos, nos disse: eu vou-me embora, mas eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Àquela altura, nós não poderíamos entender. E agora, muitos ainda, lutamos connosco, com a nossa cegueira espiritual, para entendermos o que é o Espiritismo, o Consolador, o Espírito de verdade. E do Evangelho segundo o Espiritismo, este manancial, os livros da codificação não são fáceis de ler, mas são obras preciosas para o nosso conhecimento. Não devemos esquecer. Vamos tomando esta consciência em cada dia. Somos espírito. Somos seres imortais. Somos os seres inteligentes da criação. No Evangelho, capítulo 1, item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. É obra do tempo, é questão do tempo, é questão de desenvolvimento da consciência e da inteligência humana, percebermos que tudo promana de Deus. É a nossa tomada de consciência que fará com que religião e ciência se apoiem e não mais se contradigam. E ainda no Evangelho, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando combinadas, prestarão mútuo concurso uma para a outra. É tão simples. E, no entanto, nós percebemos como o tempo é importante na marcha da nossa evolução e na nossa tomada de consciência. Então, Allan Kardec, ele próprio, ao familiarizar-se com os fenómenos espíritas, precisou separá-los da religião, contradizendo-se aparentemente,
por não aceitar o autoritarismo das ideias dogmáticas, repelido pela razão. Nós sabemos que o corpo doutrinário a que a maior parte de nós teve acesso e no qual foi educado, a religião católica, a maior parte de nós, nos punha perante dogmas, verdades inquestionáveis. A nossa razão não podia duvidar, tinha que aceitar e pronto. Assim era desde o princípio dos tempos. Mas à medida que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, ele se vai questionando. E na altura em que Allan Kardec, e não foi por acaso, nós sabemos que manifestações espíritas sempre aconteceram, não é? Mas nesta altura as manifestações são concertadas e acontecem com certeza em determinados sítios, mas de forma que os homens de ciência as vão investigar, porque não são os curiosos que vão investigar. Os curiosos, nós curiosos, apesar de o fenómeno das mesas girantes ser um fenómeno comum dos salões em Paris, mas perante os fenómenos e a comunicação, as comunicações inteligentes das mesas, não é? Só podia ser uma aparência, uma mesa nunca teria inteligência. Aqueles que verdadeiramente querem saber e não duvidam de que há sempre mais para saber, foram investigar, muitos deles para contrariar aquilo que se dizia da existência dos espíritos. E o que é que aconteceu? Ficaram rendidos à evidência da comunicação dos espíritos. Allan Kardec, ao publicar o primeiro livro sobre a vida espiritual, este livro, O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, condensa neste livro de filosofia os princípios da doutrina espírita. E aqui nós vamos saber tudo sobre a imortalidade, tudo aquilo que nos é possível ainda agora, porque nós podemos perceber que assim como há 2000 anos não tínhamos capacidade para entender o que Jesus nos veio dizer, hoje não teremos ainda capacidade para aceder a todo o manancial de conhecimento que está à nossa espera, não é verdade? Aquilo que, mesmo quem nasceu em meados do século passado, temos a noção da dimensão do conhecimento. Passados 50 anos, qual é a quantidade de conhecimento que a toda a hora nós podemos ter acesso? Então, o progresso multiplica-se por ele próprio. Nós podemos perceber que hoje também temos a capacidade que temos para aceder ao conhecimento, mas podemos perceber que ele não se esgota. É só pensarmos em termos do universo para entendermos aquilo que nos espera em termos de descoberta. Então, Allan Kardec condensa neste livro, codifica os ensinamentos dos espíritos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Não foi ele, foi segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados pelo codificador da nossa doutrina. E muitos destes ensinos são, de facto, assinados pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, o Consolador que Jesus nos prometeu e que veio até nós na hora própria em que já éramos capazes de o entender. E foram, de facto, os cientistas que foram investigar. Mas, entretanto, em um dos seus últimos escritos, Allan Kardec disse: Espiritismo é religião e nós nos ufanamos disso, porque ele é a doutrina que fundamenta os laços de fraternidade e de comunhão de pensamento, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as leis da própria natureza. Nada acontece neste universo,
Nada acontece em nenhuma das casas do Pai que não seja de acordo com as leis divinas, com as leis imutáveis. Nós sabemos que vivemos, alguns de nós, na nossa desarmonia, mas na harmonia do universo. Então, tudo aquilo que nos é dado, tudo aquilo que vem até nós, tudo aquilo que o Pai nos oferece, é dentro das suas leis, das leis da própria natureza. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral. A moral evangélica cristã que deve renovar o mundo. Aproximar os homens e torná-los fraternos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores. Aos que hoje a habitam, é a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, vejamos, porque é o Espiritismo uma religião também, tão simples de compreender. E as leis, a ciência e a religião, já atrás falámos, não se puderam entender, porque cada uma encarava dimensões diferentes da nossa realidade, repeliam-se. O Espiritismo vem fazer-nos entender que Deus, Espírito e Matéria são a Trindade universal. Este traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. São sempre as leis divinas a presidir à nossa vida, à vida do universo, porque nós somos seres do universo. E continua o irmão José, sendo ciência e doutrina filosófica, o Espiritismo é também religião, quando as pessoas se reúnem em nome de Deus, para rogar pelos aflitos e pelos que sofrem física e moralmente, pelos revoltados e pelos insensíveis à dor alheia. Porque nestes momentos em que oramos, em que a nossa prece se eleva, nós estamos ligados a Deus, pelo elo da fraternidade e do amor. Estamos praticando a caridade, e a caridade é a religião. Então, os cientistas, estas verdades que ainda desconhecem, eles procuram o conhecimento exato e racional de determinadas leis da vida, esquecendo-se de que tudo gira em torno da criação do universo, sendo necessário possuir primeiramente a sensibilidade espiritual que determina a evolução do ser humano. Sua voz, por intermédio de Pietro Baldi, é categórico. A medicina deveria ter em grande conta, não só no campo específico da psicoterapia, mas em todos os casos e em todos os momentos, o fator psíquico. E no dia em que, de facto, a medicina, e nós sabemos que já são muitos os médicos que consideram a importância do fator psíquico, os médicos, e já são muitos os cientistas que percebem a dimensão espiritual do ser. Não mais podemos olhar para nós como um corpo. Nós somos um espírito. E quando o nosso corpo adoece, o nosso espírito deu origem a essa doença. Não mais podemos ignorar
esta verdade, quando ela for aceite e considerada no tratamento das nossas doenças, meus irmãos, quanto sofrimento não será poupado à humanidade. O materialismo, porém, absorvido exclusivamente na contemplação do lado material da vida, no corpo, no que é matéria, palpável, não pode notar nesta o seu mais profundo aspecto, o espiritual. O espiritual, o verdadeiro. Poderia existir mundo espiritual sem que houvesse mundo material. Mas não existe material sem que haja espiritual. É a nossa essência. Somos espírito. E não podemos, de facto, considerar, é o nosso atraso, é a nova descoberta, é algo que vai, com certeza, este conhecimento percorrer toda a humanidade. Não podemos ainda estar bem quando desconsideramos a nossa parte essencial, o espírito que somos, nos mais variados aspectos da nossa vida. A ciência materialista, sem dúvida, tem produzido e criado. Não nos esqueçamos que a ciência é uma alavanca da inteligência humana e que muitas vezes nós, ao desenvolvermos-nos, até nós podemos perceber isso. Muitas vezes estamos vocacionados para estudar, para aprender e pouco ligados ainda à questão da moralidade, de sermos melhores pessoas. Estamos obcecados só em saber mais e neste desenvolvimento material. Mas no dia em que ganharmos consciência de que somos espírito, o nosso saber perde-se? Não. O saber acumulado, tudo o que fomos granjeando do ponto de vista intelectual, todo o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa consciência, fica ao serviço do bem, quando percebemos que é o bem o caminho que devemos trilhar, que é o caminho do amor e da fraternidade. Então, é tempo de ultrapassarmos este tipo de ciência que só se centra naquilo que é imediato e imaterial. E devemos continuar com uma ciência espiritualista, o caminho que temos para percorrer, esta ciência que é o espiritismo. O espírito não é um fenómeno abstrato, isolado ou isolável, relegado para o campo da ética e da fé, mas penetra em todos os fenómenos biológicos e é, por isso, um elemento fundamental em fisiologia, patologia e terapia. Enquanto nós só nos preocuparmos com a vestimenta perecível e mortal do nosso ser, não estamos cuidando bem de nós. Temos que considerar-nos este ser trinário, um espírito revestido do seu perispírito que o liga ao corpo físico. Então, se ignoramos as duas dimensões tão importantes do nosso ser, quando pensamos em nós, ou quando a ciência pensa no homem, algo está muito ainda atrasado no que diz respeito à consideração do ser. E sua voz dá um salutar conselho aos cientistas para que se purifiquem moralmente, afinem a sensibilidade do instrumento que são eles próprios. Naturalmente, há bocadinho eu dizia, um cientista é um irmão nosso, com a missão de desvendar as leis que nos regem. Nós podemos perceber quanto devemos à ciência, não é verdade? Mas é preciso considerar outra dimensão. E nós todos temos esta noção de como nos falta alguma coisa. Falta alguma coisa à humanidade. Falta alguma coisa. Temos tudo. É certo que agora as condições da nossa vida têm se agravado, mas nós podemos perceber como as condições de vida material melhoraram e como, apesar disso, nós nos sentimos tristes, infelizes e com dificuldade de atingir aquilo que mais desejamos,
a paz do espírito, a paz e a tranquilidade na nossa vida. Então, só quando nós, todos, tal como os cientistas, nos purificarmos moralmente, melhorarmos o instrumento que somos nós próprios, é que poderemos ver e sentir o nosso eu interno, verdadeiro, eterno. Somos espíritos imortais, que não devemos confundir com este eu externo, o corpo, que é filho da matéria e com a matéria morre. Falamos de ciência e foram vários os cientistas que investigaram as manifestações do espírito, dos espíritos. Aqui estão alguns, naturalmente, outros se preocuparam em registar e deixar para a posteridade. Está tudo ao nosso alcance. Milhares de experiências a respeito da existência da alma, da existência do espírito, da sua imortalidade, da vida presente, da vida futura. Todas elas demonstrando aquilo que nos ensinou Jesus. Os seres humanos estão na dependência do mundo espiritual muito mais do que do mundo material. E nós, ignorando isso, somos, como dizia, de uma forma muito carinhosa, um irmão espiritual há algum tempo, somos umas toupeirinhas ainda muito cegos para a realidade espiritual. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, o mundo espiritual está na dependência do mundo material. O mundo material está na dependência do mundo espiritual. É o verdadeiro. É dele que jorra a fonte de todo o conhecimento. Não fora a intuição, que é a sabedoria do espírito, e nada de útil seria produzido e criado. E nós muitas vezes temos pressentimentos, intuições, flash, temos esta ligação, porque onde é o mundo espiritual? É aqui. O mundo é o mesmo, dimensões diferentes. Vejam aquilo que nos dizem São Luís e Santo Agostinho. Aos que pensam que é impossível para os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão árdua e de todos os instantes, ajudarem-nos, intuírem-nos, ampararem-nos, diremos que influenciamos vossas almas estando a milhões e milhões de quilómetros. Para nós, o espaço não é nada, e embora vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Nós podemos usar de faculdades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e não vos abandonou sozinhos na terra, sem amigos e sem apoio. Este é um extrato sobre os nossos anjos da guarda, mas pelos nossos anjos da guarda podemos perceber que todas as instituições, todos os projetos, todos os trabalhos têm anjos da guarda, têm espíritos tutelares, espíritos que guiam, que iluminam, que ajudam ao nosso progresso. Sem eles tutelando o mundo material, seria tudo muito mais difícil. Tudo muito mais difícil para nós. Então, o que é que nos limita? O egoísmo. O egoísmo que depois tem aquele filho muito dileto, que é o orgulho, faz com que o nosso eu externo apareça cheio de mazelas em detrimento do eu interior, para prejuízo dele. É o ponto de convergência entre os dois mundos.
o nosso espírito, não é? O espírito é o que nos... Aqui somos um espírito encarnado, no mundo espiritual somos um espírito em liberdade. Ainda no livro dos Espíritos, entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Vós os combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Muitas vezes nós fazemos assim, vamos atacar a manifestação, o efeito, mas desconhecemos a causa. E o que é o egoísmo? É o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, as suas opiniões, os seus desejos, as suas necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. É algo que nos faz sofrer porque as outras pessoas não correspondem à nossa expectativa, porque pensamos que estão sempre para nos servir. Atos egoístas, consumismo, totalitarismo e doutrinação com o intuito de coagir, de subjugar. A intuição ou sabedoria espiritual é um estado sublimado, durante o qual são realizados os movimentos e atos bons em prol da humanidade. Então, todos nós, tal como a ciência, temos que perceber este elo que nos liga a Deus. Temos que ir ao encontro de Jesus, ao encontro das verdades que nos veio ensinar, à compreensão do exemplo que nos veio trazer. Temos que ir conhecer, porque só a verdade é que nos vai fazer ganhar consciência. No fundo, temos que ir estudar, instruirmos-nos. E são estes mandamentos. Primeiro, Jesus nos disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nos indicou o caminho do amor. Porque podemos perceber que energia é essa habitando em nós, pulsando em nós, vibrando em cada uma das nossas células. O amor vibra em harmonia. E quando assim não é, é porque ainda estamos longe do amor verdadeiro. Mas estamos caminhando para o sentir. Amarmo-nos. E mais tarde, é o Espírito de verdade que nos diz: amai-vos e instruí-vos. Porque instruindo-nos, nós conhecemos. E conhecendo, nós libertamo-nos. Libertamo-nos com certeza de tantos e tantos conceitos que não gravamos da melhor maneira no nosso espírito e do qual temos necessidade de nos libertar. Com a ideia de que não estamos sós e de que o que nos rodeia, o que nos envolve, o que nos sustenta é o amor infinito de Deus. Porque é essa energia de amor, essa luz maior, a fonte da vida. Essa energia em que estamos sempre imersos, mesmo quando não pensamos nisso. Porque somos habitantes deste planeta que está no sítio certo que o Pai lhe destinou no universo. Não nos esqueçamos de quem o Pai nos mandou. Não nos esqueçamos e do que Ele nos disse. Que Jesus nos ajude a amá-lo, a segui-lo, a ir ao seu encontro, para que através dele
cheguemos à fonte incessante do amor. Que Ele nos ajude e que os bons espíritos, que os nossos anjos da guarda e todos aqueles que, conhecendo a necessidade humana, porque são nossos irmãos e já vão um bocadinho mais à frente, que todos esses, os que levantam a bandeira branca da paz e do amor, nos ajudem a percorrer o caminho que nos falta e a entendermos pacificamente espíritos imortais, filhos de Deus, muito amados, que caminhemos com esta verdade que Jesus nos ensinou, que os nossos irmãos nos ensinam e que entendamos como ainda nos falta caminhar. Mas tenhamos força, porque não estamos sós, em situação alguma. Vamos agora receber mais uma bênção, a bênção do amor, através do Pai.